Bom, pessoal, voltei com a segunda parte do vídeo que eu tinha feito ali a respeito dos charlatões, né, que enganavam as pessoas com falsos milagres, com falsas possessões demoníacas e essas manifestações de revelação e tudo mais, né? Eu mostrei de forma técnica como é que aquilo é feito em muitas igrejas, mas esse segundo vídeo vem para acrescentar outro, porque não há somente a parte técnica, a parte ilusionista, mas também existe a parte do sobrenatural de verdade. Sim, pessoal, por mais que existam muitos charlatões que não tem nada a ver com milagres ou com coisas sobrenaturais, nós como cristãos sabemos que o mundo espiritual existe e que demônios existem, Satanás está por aí, que Deus também existe e que ambos têm poderes. Então sim, em muitas religiões se mexe com coisas espirituais de fato. Vou te dar um exemplo disso. Em igrejas neopentecostais, por exemplo, você conhece algumas delas, pelo menos três que o nome é bem parecido. E eu vou falar que eu não tô nem aí. Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Internacional e a Igreja Universal. Como exemplos, tem outras por aí, várias outras. Mas ali dentro realmente acontecem possessões demoníacas de verdade. E não, isso não quer dizer que nenhum pastor ou obreiro de lá tenha poderes sobrenaturais. Ou que são ungidos de Deus. Vou te explicar como é que isso acontece, por que acontece e com quem acontece. Inclusive a respeito de milagres também. Embora nem tudo que se veja seja verdade, haja muita mentira. Mas no mundo de enganações onde existem milhares de denominações religiosas diferentes, o diabo se aproveita e ajuda essas igrejas a crescerem, porque ele tem o público dele ali preso, engajado. Se você for a uma dessas reuniões de libertação dessas igrejas no qual os demônios se manifestam, você vai perceber que não existe nada de semelhante com as expulsões de demônios que Jesus fazia. Você percebe que sempre que você lê a Bíblia, Jesus ele vai estar expulsando um demônio que já vem manifestado em alguém. Mas nas reuniões, as pessoas não estão manifestadas e não vão manifestar. Os demônios eles são invocados lá dentro, assim como no candomblé, na macumba e em outras religiões. Existe ali uma preparação da mente da pessoa que vai receber o espírito, e se a pessoa tem a mente fraca e permite a entrada do espírito, ele vai entrar. É só o que o diabo quer, é a sua permissão. Se você não permite, ele não entra e não consegue. Se ele conseguisse fazer isso com quem ele quisesse, ele faria com todo mundo. Mas ele não consegue fazer isso, a menos que a pessoa permita. E nessas reuniões é induzido para que você permita que o espírito entre no seu corpo e domine ele. Tem toda uma preparação. Por exemplo, tem a música de fundo, que é aquelas músicas de fundo de filme de terror, que você já começa a ficar com medo, é para colocar medo na pessoa. Em muitas ocasiões as luzes são apagadas e tem a questão de impor a mão sobre a cabeça do indivíduo. Então toda essa preparação ela facilita com que o espírito tome o corpo da pessoa que está ali naquele momento. Independente se aquela pessoa é uma pessoa correta diante de Deus, que ela está guardando os mandamentos, que ela é fiel, ou se ela vive em pecado. Não são requisitos para o diabo entrar ou não na vida dela. Se ela permitir, ele entra. A pessoa pode ser uma santa, mas se ela der a brecha, ele vai entrar. A pessoa... E ao contrário também, a pessoa pode estar vivendo no pecado que for. Se a pessoa tem a mente forte e não permite, ele não consegue entrar. Então tem pessoas ali dentro que são pecadoras, vivem na vida do pecado e o diabo não manifesta. E há pessoas que estão corretas ali e sempre manifestam quando vão lá. Porque são pessoas sinceras e abrem o coração naquele momento. Deixam a mente dela sobre o domínio de outra pessoa que está impondo a mão sobre a cabeça dela, e da oração forte do pastor, que essa oração forte não existe dentro da Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia ensina a fazer oração para manifestar demônio. Se você conhece um pouquinho assim da Bíblia, você sabe que isso não é correto. Você não vê Jesus fazendo isso, você não vê nenhum dos apóstolos fazendo isso. E aí é onde entra a parte dos milagres também. Se o demônio consegue entrar tão facilmente no corpo de uma pessoa e dominá-la quando ela permite, ele também consegue colocar doenças nas pessoas. E essas mesmas doenças, tanto ele consegue colocar como ele consegue tirar. Você vê isso na Bíblia no caso de Jó. Quando Deus permite, ele coloca várias doenças em Jó. Jó quase morre, mas Deus não permite que Jó morra. Então, com qualquer outro ser humano, ele consegue fazer a mesma coisa. Principalmente se a pessoa está afastada de Deus. Então, no momento que você se afasta de Deus, você dá liberdade para o diabo agir na sua vida. Então, algumas pessoas que o diabo coloca a doença nela, vai lá, o pastor ora e a doença desaparece magicamente. Mas na verdade o diabo só tirou a doença naquele momento porque ele queria que você acreditasse que aquilo era um milagre. Não você, porque né, a pessoa que vai lá nessas igrejas aí. E você pode ver que essas igrejas sempre estão envolvidas em alguma polêmica. As pessoas que eram membros, ou que eram obreiros, ou que eram pastores, até mesmo bispos que saem de lá, eles denunciam as coisas erradas que são praticadas. Por quê?
Nem todo obreiro sabe das coisas fraudulentas que tem lá dentro. Nem todo pastor sabe também, porque muitos pastores ali estão enganados, achando realmente que são homens de Deus e que têm poder. E até bispos são enganados também. Para você que não esteja nem ligado no quão é escondido esses esquemas corruptos aí dentro dessas igrejas. Agora, como é que eu identifico um homem que é um profeta verdadeiro, um homem que realmente ele é de Deus, ele está de acordo com a Bíblia nos seus princípios? Como que eu sei identificar um profeta de verdade? Como que é que a Bíblia diz? Quais as dicas que a Bíblia dá para você identificar se um homem é realmente um profeta de Deus ou não? Em outro vídeo eu falei sobre o pessoal que revela baseado no conhecimento que ele já tem ou na leitura fria, que é basicamente o que o horóscopo faz, né? Que você diz algumas coisas que se encaixam com a vida de praticamente todo mundo. Então você, 100%, quase 100% das vezes você acerta. E onde também tem que se tomar cuidado, porque existe também revelações que o próprio diabo conta à pessoa ou revela a pessoa, porque ele pode fazer isso aqui, ó, na mente da pessoa, e a pessoa descobrir coisas da vida da outra pessoa sem realmente ela conhecer e sem pesquisar sobre a vida da pessoa. Acredita, existe de tudo por aí. Tem até testemunho de uma ex-pastora que ela conta sobre isso aí, que ela tinha revelações, ela falava em línguas, ela sentia coisas, ela tirava doenças das pessoas. Só que ela conta que depois o mesmo sintoma da pessoa aparecia nela. Ela era depressiva, ela sofria muito com aquilo dali. E tinha várias revelações a respeito da vida dela, que ela devia casar com uma certa pessoa. Só que cada pastor que ela conhecia dizia que era uma pessoa diferente, que ela tinha que casar. Assim, é bem longa a história dela, mas no final ela acaba descobrindo que na verdade ela só estava sendo usada pelo diabo o tempo todo. E todos esses pastores que acreditavam nisso também. É uma longa história, mas na verdade o diabo ele domina sobre a maior parte das igrejas por aí. Tipo assim, sim, o diabo ele é dono de boa parte das igrejas evangélicas, católicas, várias religiões. Embora muitas pessoas sejam sinceras, independente de qual religião ela está. Deus sabe do coração de cada pessoa. Independente da religião que elas estejam, há pessoas que vão se salvar e há pessoas que não vão se salvar. Não existe, tipo, uma igreja em que só as pessoas daquela igreja vão se salvar. Deus tem pessoas fiéis em todas as religiões. E não cabe a gente julgar, só Ele que sabe. Mas vamos lá, como é que eu identifico um charlatão ou um falso profeta? Primeiro eu vou dizer o que é que eles fazem e depois eu vou dizer o que é que a Bíblia diz e como identificá-lo. Primeiro, se o cara, ele primeiro faz uma oração para o demônio aparecer, para depois ele expulsar o demônio, ele é um falso profeta, um falso milagreiro, ele está sendo usado pelo diabo, acredite nisso. A Bíblia não dá margem para fazer esse tipo de coisa. Se as revelações que ele fazem são a respeito de coisas que você já sabe, como seu nome, seu endereço, a placa do seu carro, ou coisas desse tipo aí, ele é um falso profeta. Se você ler todos os relatos de profecias que tem dentro da Bíblia, os profetas eles fazem previsões para o futuro e revelam coisas que tem a ver com toda uma nação, que tem a ver com coisas importantes, são predições bem definidas. São coisas específicas que diz que vai acontecer e elas acontecem. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Outra coisa, se esse cara ele tem um linguajar muito bom, ele tá o tempo todo agitado para lá e para cá, ele se engrandece como se ele tivesse o poder viesse dele. Ele faz questão de dizer que ele é homem de Deus, que ele tem poder para fazer um milagre. Desconfie, geralmente pessoas que são manipuladoras, elas têm esse empoderamento pessoal de grandeza, de querer ser a pessoa dominante dali. Uma pessoa convertida de Deus realmente, ela tem mais uma postura como a de Cristo, que é de servir. Como lá na Santa Ceia, que o próprio Cristo se ajoelha e lava o pé dos discípulos. Então ele tem uma postura mais de servo, não uma postura dominadora. Essa pessoa também, ela pede dinheiro além do que a Bíblia estipula, desconfia, essa pessoa pode estar querendo só buscar dinheiro e querer se enriquecer às custas dos membros. A Bíblia pede o dízimo e é só 10%. Se ele pedir mais de 10%, ele é um charlatão. Isso é roubo. A oferta na Bíblia não é estipulada, você dá quanto você quiser ou quanto você propôs no seu coração. Claro que a oferta também não vai ser uma esmola, ela é proporcional às bênçãos que você recebe. Quem tem mais dinheiro dá mais, quem tem menos dá menos, mas ela é proporcional ali, mais ou menos pelo que você ganha. Mas não existe isso de estipular tanto para você dar de oferta. Se ele pedir uma quantia exata, desconfie também. Ou se ele vender no culto algum tipo de objeto milagroso, ou você tem que dar uma oferta em troca daquele objeto, isso também está errado. Essa prática não é bíblica. A Bíblia diz, de graça recebestes, de graça dai. Milagres não podem ser cobrados e nem podem ser dados em troca de dinheiro. E geralmente se usa a ideia de que aquilo ali é para
manifestar a sua fé de uma forma concreta. É você dar o dinheiro. Isso é mentira. A Bíblia não tem isso. Pode ler a Bíblia do começo ao fim, todos os milagres que Jesus fez. Ele não pede nenhuma demonstração de fé baseado em coisas materiais. Porque Deus sabe quem tem fé ou não. Você não precisa mostrar para ninguém e nem provar para ninguém que você tem fé. Deus é quem vai saber, Ele que vai ler o seu coração. E através disso é que Ele realiza coisas na sua vida ou não. E agora vamos na Bíblia ver como eu identifico um profeta verdadeiro. São basicamente 4 ou 5 coisas. Primeira coisa, em 1 João 4,2 diz que essa pessoa ela tem que realmente acreditar que Cristo veio encarnado. Ela tem que declarar, né, e falar sobre Jesus Cristo, que realmente Ele é Filho de Deus e que Ele veio encarnar essa terra. Em Mateus 7:15-23 diz que essa pessoa, o profeta, tem que manifestar frutos em sua vida, ou seja, deve ser uma pessoa honesta, uma pessoa de boa fama, que dá um bom testemunho, uma pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas, que é benfeitora, que faz doações. É uma pessoa realmente que você vê que ela é honesta, sincera, e é uma pessoa boa, que realmente você vê que ela é de oração, uma pessoa centrada, que estuda a Bíblia, que gosta de estudar a Bíblia, que é educada e essas coisas assim. Tem que manifestar bons frutos na vida dela. Em Deuteronômio 18:21 e 22 diz que as profecias que ela fizer tem que se cumprir. Se se cumprir, ela é um verdadeiro profeta. Se não se cumprir, ela é um falso profeta. Então ela tem que profetizar uma coisa que vai acontecer e essa coisa tem que acontecer de fato. Isaías 8:19-20 diz que ela tem que viver em conformidade com a lei de Deus. Lá diz que a lei e ao testemunho. Se é uma pessoa que prega que a lei de Deus ela não é válida mais e que você talvez não precise ler tanto a Bíblia, ela vai tentar te afastar da Bíblia. Mas se ela prega realmente que os mandamentos de Deus ou algum dos mandamentos de Deus não é válido mais, ela é um falso profeta. Tome cuidado com essa pessoa. E o último aqui, Daniel 10:7-10, você vê que um profeta verdadeiro ele tem manifestações físicas nele. Ele não fica falando normal como qualquer pessoa que está pregando a lei. Essa pessoa realmente ela entra em transe, ela tem uma visão, ela não se mexe, possivelmente ela fique fraca depois. Então tem algumas manifestações físicas que devem ser analisadas. Observe como os profetas, o que acontecia com os profetas quando eles tinham visões ou quando algo era revelado a eles. Para isso você precisa realmente estudar a Bíblia, de fato se concentrar, prestar atenção em cada detalhe da palavra, para que você não seja enganado. Então é basicamente isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Talvez tenha um último vídeo a respeito desse assunto. É que eu esqueci o que é que eu ia falar nesse último vídeo, mas se eu lembrar, possivelmente eu faça mais um para terminar essa sequência aí. Então, valeu, Deus abençoe cada um de vocês. E um convite especial aqui, se você realmente quer aprender mais, quer estudar a Bíblia de forma mais profunda, e você não conhece tanto a Bíblia, existe um estudo bíblico que eu posso dar para você. A gente pode fazer por videochamada, videoconferência, ou pelo WhatsApp, através de áudio, não sei como você achar melhor. Existem vários tipos de estudos bem diferentes, mas eu gosto muito desse aqui, que é... Ele, Ouvindo a Voz de Deus, tem 27 lições. Desde o estudo sobre a Bíblia, passando aí pela criação do ser humano, como é que foi a criação. Fala também sobre o sacrifício de Cristo, sobre o santuário, que é um assunto muito interessante, super importante da gente aprender. Sobre vida após a morte, o que é que acontece quando a pessoa morre, se ela vai para algum lugar ou não vai para lugar nenhum. Então são 27 temas aí. Se você quiser estudar comigo, o convite está feito. É só entrar em contato. Valeu!